Olá! A gente está lá na seção Língua e Linguagens, página 196, a gente vai até a 199, que é o trabalho de casa, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui o verbo, o modo imperativo e o modo subjuntivo, né? O modo imperativo, o modo das ordens, dos conselhos, das sugestões. E o modo subjuntivo é aquele que a gente diz que ele é hipotético. É o modo das hipóteses, das suposições, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho de cara aqui um anúncio publicitário, que é uma campanha, na verdade um convite, né? Para que nós nos integremos num plano institucional de sustentabilidade, tá? Então vamos lá. O anúncio diz: a economia de copos plásticos, energia e água integra o plano institucional de sustentabilidade dentro da campanha Recicle Suas Atitudes. A gente tem aqui algumas gravuras, né, de bica representando a água, lâmpadas, enfim, um copo. E envie sugestões para imprensa@lounisal.br ou diego.almeida@lo.unisal.br. Tem um logo aqui, né, da Unisal e Recicle Suas Atitudes, tá? São as empresas, assim, que estão engajadas. Letra A. Qual é o objetivo desse anúncio publicitário? O objetivo é que as pessoas enviem, né, tá aqui, sugestões para os 2 e-mails aqui, transcritos, né, que as pessoas mandem ideias, tá, para agregar aqui a campanha. Ok? É isso. Então, a principal é sugerir que as pessoas mandem ideias. Ponto. Principal objetivo. B. Explique a intenção do anunciante ao citar que a economia de copos plásticos, energia e água integra o plano institucional de sustentabilidade. Qual é a intenção? A intenção é incentivar as pessoas que, uma vez estejam, né, já integradas aqui, né, elas reciclem as suas atitudes, né? Então, intenção: incentivar as pessoas que integram a instituição a participar da campanha. Recicle suas atitudes, tá? As pessoas vão participar como? Enviando sugestões, tá? E repensando as suas atitudes. Essa é a principal intenção. Tô na 197, número 2, lá em cima. Considere as formas verbais: envie, recicle e acompanhe. Letra A. Essas formas verbais foram usadas para construir afirmações ou negações? Afirmações. Só nos perguntam isso. Afirmações. Que efeito elas, letra B, que efeito elas causam no leitor? O leitor sente-se incentivado, né? Incentivado aqui a participar da campanha. Então, o leitor sente-se incentivado a participar da campanha. Esse é o efeito que essas formas verbais causam em quem está lendo, né? Quais as intenções, letra C, desses verbos? Bom, estão no modo imperativo, né? E esses verbos podem expressar ordem, conselhos, não é verdade? Sugestões e até a maneira de proceder, por exemplo, numa receita. É a forma das receitas, né? A forma verbal usada nas receitas. Receitas, né? De alimentos, de bolos, enfim. Muito bem. Tem aí uns quadros, né? Os quadrinhos com o presente do indicativo, o imperativo e o presente do subjuntivo.
A ideia é que vocês percebam a coincidência em algumas dessas conjugações, tá? Então vamos lá no retângulo amarelo, lá no início. Os verbos no anúncio estão no modo imperativo. O modo imperativo é usado para fazer pedidos, súplicas, ordens, orientações ou conselhos. Ele pode se manifestar de duas formas, ou no imperativo afirmativo ou no negativo, aquele que vem com não na frente, né? Seu uso é recorrente em anúncios publicitários. Em anúncios publicitários, ponto. As formas verbais da segunda pessoa, tu e vós, segunda do singular e segunda do plural, do imperativo afirmativo, são formadas com base nas mesmas pessoas do presente do modo indicativo, retirando apenas o S. Por isso aqui o quadro, tá? São as coincidências, as relações que eles vão fazer com as conjugações do presente, do indicativo, do imperativo e do subjuntivo, tá? As demais formas são provenientes do presente do subjuntivo, que representa possibilidades. Veja a seguir, tá? Então, eu tenho aqui, né? Tudo conjugadinho para mostrar as coincidências, essas que ele acaba de dizer aqui pra gente, tá bom? Então, vamos lá. Virou aqui na 198. Aí ele pede pra gente completar esse quadro, tá? Reproduz o quadro a seguir. Tô lá na 198. Tendo como base o verbo enviar. É esse o verbo que a gente vai conjugar no presente do indicativo, no imperativo afirmativo e no presente subjuntivo. Justo para comprovar essas coincidências que ele fala pra gente aí no retângulo amarelo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho assim no presente do indicativo, eu envio, tu envias, ele envia. Nós enviamos, vós enviais, para completar, eles enviam, tá? Lá no imperativo afirmativo, a primeira pessoa eu não tenho, né? Porque é o modo das ordens, das sugestões, então ele começa a ser conjugado a partir da segunda pessoa, porque eu não vou sugerir para mim mesma, né? Eu não vou dar uma ordem para mim mesma, então eu não vou vá, né? Então, é a partir da segunda do singular que tem a forma para o imperativo, tá? Então vai ficar assim: envia tu, envie você, enviemos nós, enviai vós, enviem vocês, tá bom? Presente do subjuntivo é aquele que a gente coloca um quezinho aqui, ó, para ajudar a conjugação, tá? Que no presente é o modo, né? Modo subjuntivo a gente coloca que na frente do presente, se na frente do imperfeito e quando na frente do futuro, né? Para a conjugação do futuro. Então, como é presente, vai o que, né? Que eu envie, que tu envies, que ele envie. Que nós enviemos, que vós envieis, que eles enviem, tá? Aí você vai ver a coincidência na conjugação das três formas aqui, tá bom? Leia o poema. Paraíso. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas, crianças. Bonitinho, tá? José Paulo Paes, Poemas para Brincar, São Paulo, editora Ática, 2002. Letra A. Identifique a forma verbal que está no imperativo, tá? Aonde? Né? Aonde eu tenho uma forma no imperativo? Joguem! Joguem é uma ordem. Letra B. Qual é a intenção do eu lírico ao utilizar essa forma verbal, né? Olha,
eu lírico, né? Toda hora a gente fala, é a voz do poema, né? Quem fala, né? A voz do poema é o eu lírico. A intenção dele, do eu lírico, ao utilizar essa forma verbal, foi realmente dar uma ordem, né? Dizer que as pessoas devem jogar o esgoto longe, né? E deixar os peixes em paz, né? Viverem num lugar sadio, num lugar limpo, tá? Então, a ideia é realmente orientar, ordenar que as pessoas joguem esgotos no lugar correto, né? Longe dali. Muito bem. C. Observe os verbos destacados no poema. Eu tenho em destaque fosse, portarem, né? O que eles indicam? Uma ordem? Uma súplica? Uma súplica é um pedido desesperado. Uma ordem? Uma súplica? Uma possibilidade? Né? Ou certeza? Ele está no imperativo? No imperativo é uma ordem, é um pedido, ele está no subjuntivo, que indica hipótese, possibilidade, ou no indicativo, que indica certeza. Fosse, se eu fosse, imperfeito do subjuntivo, tá? Ok? Então, é possibilidade, tá bom? Segundo tópico, possibilidade. Porque é subjuntivo. 5. Observe o quadro a seguir e descubra em qual tempo do modo subjuntivo estão os verbos que aparecem no poema. Olha, se eu coloco que presente, lá, tá conjugadinho aqui, tá? Um modelinho para vocês. Se imperfeito é sempre com a terminação SSE e o futuro ele lembra o infinitivo, né? Ele tem a forma AR em algumas pessoas, né? ER, IR, OR, enfim. Ele lembra em algumas pessoas a forma nominal infinitivo, tá? Mas é o futuro, a gente não usa muito não em língua portuguesa, tá? Eu boto um quandozinho, ó, para facilitar a conjugação. Bom, se eu olhar alguns verbos aqui, não apenas os que estão em destaque. De maneira geral, eu tenho futuro do subjuntivo e eu tenho cortarem, né, que é futuro do subjuntivo, e eu tenho fosse, que é imperfeito do subjuntivo, e eu tenho outros tantos, né, no futuro também do subjuntivo. Então, seria futuro do subjuntivo e imperfeito do subjuntivo, tá bom? Eu encontro essas formas aqui no poema, não só o futuro. Muito bem, vamos ler a tirinha, né? Eu tenho nos 2 primeiros quadrinhos a Mafalda ouvindo, né? Olha que tem um fiozinho, um fone que tá debaixo do cabelinho dela. E eu tenho no primeiro quadrinho ela ouvindo, olha a expressão no segundo, né? Já enfadada. No terceiro, ela vai lá e desliga o rádio. No quarto, ela reflete. Olha o balãozinho do pensamento, tá? Não é de fala, tem as 3 bolinhas, indica pensamento. Devia ter um dia por semana em que os noticiários enganassem a gente e dessem boas notícias, né? Porque a realidade está difícil, né? Dura. Vamos lá. Mafalda é o Quino, né? O autor da Mafalda, sempre falando. Martim Fontes, editora, 2007, tem até a página na referência, 81, tá? Letra A. Descreva as ações da Mafalda nos 3 primeiros quadrinhos. Bom, nos 3 primeiros, no primeiro, vamos lá, um por um. No primeiro, ela ouve o noticiário, né? No segundo, ela continua ouvindo, mas já expressa insatisfação, né? Ela não tá gostando do que tá ouvindo. Olha, assim, ó, né? A linguinha lá. Então, no primeiro ela escuta, no segundo ela continua escutando, mas expressa já
insatisfação. A linguagem não verbal é importante demais nos quadrinhos, né? Nos ajuda o entendimento. Às vezes só temos ela como recurso, né? Só a imagem, não tem palavras, né? Não é verbal a linguagem. Então vamos lá. E no terceiro, ela desliga o rádio. Muito bem. Qual a reação da Mafalda no último quadrinho, né? Ela parece decepcionada, chateada e pensa e reflete que gostaria de receber boas notícias, mesmo que fosse mentira, né? Preferia ser enganada do que ouvir tanta coisa ruim, tá? Ela reflete, ela pensa. C. Identifique as formas verbais do modo subjuntivo. Eu tenho enganassem e dessem, ambas no imperfeito, SSE, tá? As duas formas no pretérito imperfeito. Muito bem. D. O que esse modo verbal revela quanto ao desejo, né, de Mafalda? Bom, o desejo de ouvir notícias boas está ligada a uma ação duvidosa, né? Duvidosa. Porque no caso, as notícias não seriam verdadeiras, né? Então, está no campo da hipótese, né? Por isso foi usado o presente do subjuntivo, tá? Então, você vai colocar, revela que o desejo de ouvir notícias boas está ligado a uma ação hipotética, a uma hipótese, né? Porque as notícias, o que há de verdade não é bom, né? Então, ela supôs, né? Sabe, né? Pudessem dizer algumas coisas boas, nem que não fosse verdade, só para dar uma aliviada na alma. Por aí. E aí, 199. É só isso, tá? Então, fechamos aqui nosso trabalho de casa. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai fazer a 200 e a 201 em aula agora, tá? Que eu tô gravando outro vídeo fazendo a 200 e a 201 e só vou soltar lá no finalzinho para você corrigir, tá bom? Então vai lá, 200 e 201, monossílabos, palavras monossílabas átonas e tônicas. Vamos ver a acentuação, tá? Vou gravar, vou falando, não tem aqui, mas eu vou falar. Beijo, faz.